Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da questão 4 da lista de exercícios 4.1. Essa é a lista de programação com decisão e operadores lógicos. É a lista onde a gente trabalha basicamente com os comandos if e os operadores lógicos e, ou e os demais. Tudo bem? Desenvolver um programa que pergunte o valor numérico inteiro e faça a exibição desse valor caso seja divisível por 4 e 5. Não sendo divisível por 4 e 5, o programa deverá informar a mensagem: o valor não é divisível por 4 e 5. Bom, aqui nós temos dois trabalhos ao mesmo tempo. Um é verificar como é que o número é divisível por outro, né? Isso sempre é feito usando o resto da divisão. Então, como é que eu sei se o número é divisível por 4? Quando eu dividir ele por 4 e o resto dá 0. Se o resto não dá 0 nessa divisão, é porque o número não é divisível por 4. É desse jeito, tá bom? E por 5 é a mesma coisa, né? Agora, como é que eu vou fazer para testar se ele é divisível por 4 e por 5 ao mesmo tempo? Aí nós vamos usar um operador lógico e. Ele tem que ser divisível por 4, ou seja, ele tem que dar resto 0 quando eu dividir por 4, e ele tem que dar resto 0 quando eu dividir por 5. Essa é a brincadeira. Bom, vamos então aqui fazer a pergunta para o usuário do número, então eu vou criar uma variável int número. Eu estou usando int até porque ele já me disse que é um valor numérico inteiro. E outra coisa também, quando a gente trabalha com o resto da divisão, é sempre o inteiro. Resto não dá número quebrado, é sempre inteiro que acontece, tá bom? Apesar de ser uma divisão, na verdade o resto só trabalha com inteiros. Então, eu vou usar ali teclado.lerint, informe o número inteiro. Bom, eu poderia fazer de uma forma simplificada, mas eu vou bem devagarzinho aqui em etapas do raciocínio para facilitar. Então eu vou precisar, por conta disso, criar algumas variáveis intermediárias aqui. Eu vou fazer uma que se chama div4, que vai ser quando eu dividir o número por 4, eu vou trabalhar nessa variável. E uma que eu vou chamar de div5, que vai ser quando eu dividir o número por 5. Bom, para saber se o número é divisível por 4, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o número e vou fazê-lo dessa forma, por 104. Isso aqui significa o resto da divisão de num por 4. É isso que eu estou querendo. Então, se a pessoa me falar um número, esse número vai ser dividido por 4 e o resto dessa divisão, não é a resposta da divisão, é o resto da divisão. Ele vai parar na variável div4. Se você tem dúvidas sobre o que é resto da divisão, dá uma olhada na solução da questão anterior que eu fiz, a questão 3 da lista 4.1. Lá eu trabalhei aquela história se o número é par ou ímpar, e lá a gente trabalha com o resto, e eu até fiz uma rabiscada ali na tela para a gente entender melhor isso. Então dá uma olhada nesse vídeo, porque você vai ter uma lembrança melhor do resto, tudo bem? Eu sei que a gente esquece mesmo, porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende lá na nossa infância sobre a matemática, e depois acaba não usando tanto, acaba esquecendo mesmo. Vou fazer agora aqui a divisão do número por 5, querendo pegar o resto. Então, de novo, vou usar o porcento, tá bom? Bom, essas variáveis div4 e div5, elas só vão receber números da seguinte forma. Por exemplo, quando eu estou dividindo por 4 em busca do resto, só vai poder conseguir parar ali 0, 1, 2 ou 3. É o que cabe, porque não vai cair um 4, porque a divisão de um número por 4 não dá resto 4 nunca. Só vai dar 0, 1, 2 ou 3. E quando eu divido por 5, só vai poder cair na variável div5, 0, 1, 2, 3 ou 4. É sempre até o número anterior. Enfim, e quando é que o número é divisível por 4, por exemplo? Quando o resto da divisão é 0. Então, se o div4, quem me interessa agora é o div4, não é mais o num, tá bom? É div4. Se o div4 for igual a 0, isso significa que o número, o num, é divisível por 4. Porém, a questão pede que eu verifique se é divisível por 4 e por 5 ao mesmo tempo. Então, a gente pode fazer simplesmente assim. Ó. Ainda dentro do teste ali, lógico do if, eu vou usar o e. E o e no nosso Java é feito dessa forma, dois e's comerciais, tá bom? Juntos. E aí, div4 foi igual a 0, e aí eu tenho que fazer tudo de novo. Eu tenho que escrever, não pode escrever div5, div4 e5, não pode ser assim. Tem que botar a explicação certinha. Se div4 for igual a 0, e o 5 também.
Então, isso quer dizer, se os dois forem iguais a zero, tem que ser os dois. Isso é um teste lógico, tem a tabela verdade aí, né? Você já deve ter visto isso. Então, só vai dar certo se o primeiro der certo e o segundo também. Se o primeiro der verdadeiro e o segundo também. Quem é o primeiro? Div 4 tem que ser igual a zero. Isso tem que dar verdadeiro e isso tem que dar verdadeiro. Só assim é que os dois são considerados válidos e o E funciona como correto, tá bom? Então, se isso der certo, você vai escrever aqui para o usuário, sysalt Ctrl espaço. Posso usar, vou até fazer a brincadeira aqui de concatenar, que o número que ele me disse é divisível por 4 e por 5. Se não for, se esse teste ali em cima não der verdadeiro, basta que um dos dois não dê, né? Porque isso é a tabela verdade do E. Então eu já vou dizer aqui que o número não é divisível por 4 e 5. Tá bom? Vamos testar. Salvar aqui. Testar. Deixa eu jogar aqui para a gente enxergar a lógica enquanto está trabalhando. Informa o número. Olha, para você conseguir ter uma resposta verdadeira, que uma resposta que dê certo, o primeiro número que é divisível por 4 e 5 é o 20, tá bom? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 20, ele vai me dizer que é divisível por 4 e por 5. Outros números abaixo, eles até podem ser divisíveis por um ou por outro, mas nunca pelos dois juntos. Então, por exemplo, se eu colocar 16, eu sei que é divisível por 4, mas não é por 5. Então, quando eu faço lá, ele não bate porque vai dar falso na divisão por 5. Se eu colocar um número múltiplo de 20, eu sei que isso dá certo porque todos os múltiplos de 20 acabam sendo ao mesmo tempo múltiplos de 4 e de 5. Então, por exemplo, 100 é divisível por 4 e por 5, tá bom? Então a questão está funcionando corretamente. Tá aí mais uma questão resolvida. Obrigado e até a próxima.